Olá, eu sou Sérgio Petrilli, sou hoje uma pessoa muito feliz e realizada por ser professor titular do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina e por ser o diretor técnico e superintendente médico do Hospital do Graac. A minha história começa lá atrás, quando a gente era pequeno ainda, eu sou o mais velho de 6 filhos. O meu pai e a minha mãe entraram muito cedo para fazer medicina. A minha mãe acabou largando no 3º ano da faculdade, porque ela já tinha 3 filhos, e meu pai se formou, mas junto ele trabalhava em empresa de colocação de pedras ornamentais. Ele nunca pôde se dedicar integralmente a realmente ser médico. E eu ouvia sempre trabalhando bastante, mas com a responsabilidade de cuidar de uma família tão grande, eu enxergava a necessidade de poder um dia ser realmente um médico que dedicasse só à faculdade de medicina e só à profissão, para poder talvez arrumar um caminho para a minha vida. E fiquei muito feliz de poder ter decidido ir para Campinas, onde eu entrei no vestibular, fiz a Unicamp, acabei em 1970, e foi uma experiência muito grande, porque era o 3º ano da faculdade, e a gente pôde trabalhar muito em várias atitudes dentro da universidade, do centro acadêmico, da atlética, onde nós pudemos passar por iniciativas assim, que dependia muito da gente fazer alguma coisa. Não tinha tudo pronto. Nós entramos com a ideia também de ajudar a construir o restante da universidade. Por isso, a formação política também foi interessante. Nós vivíamos num período bastante agitado da política no Brasil, nesses anos de 64 a 70, e isso tudo me ajudou a formar também como uma ideia de mudar o mundo um pouquinho, de ter algumas condições de fazer com que a gente melhorasse a vida das pessoas. Foi interessante, no meio da faculdade, poder participar do Projeto Rondon. O Projeto Rondon, fui para o Acre, no interior do Acre, e aí ficamos cerca de 40 dias aprendendo muita coisa, como vivem as outras pessoas, muitas injustiças sociais. Além disso, eu sou corintiano e peguei uma época muito dura da vida do meu time. Mais de 23 anos sem títulos, perdendo muito, e o corintiano aprende a ganhar e perder, e isso me deu também a chance de receber muita gozação, de brincar, e isso foi moldando a ideia de poder tentar ser alguém um pouco, acrescentar alguma coisa à vida nossa e à vida das pessoas. Acabei a residência no Hospital do Servidor Público Estadual, onde eu me dediquei muito à parte de terapia intensiva. E conheci um profissional, o Dr. Alois Bianchi, que é uma pessoa que começou a fazer oncologia pediátrica no Brasil. E ele trabalhava lá no Servidor e no Hospital AC Camargo. E eu gostava muito do jeito do Alois como pediatra, como ele lidava com as crianças, com as famílias, e eu achava que gostaria de trabalhar com ele, de aprender mais com ele, e acabou me convidando para ir, em 74, trabalhar no Hospital AC Camargo. Então, quando falo assim, por que você fez câncer de criança, essa especialidade que na época morria todo mundo, eu acho que foi para poder trabalhar junto com o Alois. E a partir dali, realmente, eu encontrei um espaço muito grande onde a gente poderia fazer alguma diferença, porque já nos Estados Unidos começava-se a oferecer às crianças maiores chances de cura, com novas modalidades de tratamento, novos conceitos. Então, resolvi, em 78, depois de estar trabalhando uns 4 anos no AC Camargo, levar a minha família e meus filhos, e nós fomos ficar 1 ano dentro do Memorial Sloan Kettering. Na época, eu vendi meu carro, o carro da minha mulher, a gente não tinha muita bolsa, foi meio na raça, e a gente foi aprender um pouquinho do que é que realmente deveria se oferecer para as crianças com câncer. Então foi um momento crucial, porque nesse momento eu decidi realmente fazer só oncologia pediátrica. Eu tinha aqui no Brasil meu consultório de pediatria geral, que me ajudou durante a vida toda a realizar o sonho de poder trabalhar num hospital com câncer que não era uma especialidade tão rentável, mas poder também não sacrificar tanto a família. Então, das 8 às 4, era o Hospital do Servidor e o Hospital do Câncer e o consultório.
Quando foi possível, a partir de próximo dos anos 80, eu vim para a Escola Paulista para fazer o pós-graduação. Meu sonho era realmente ser professor. E, junto com vários colegas aqui da faculdade, Dr. Calil, Dr. Benjamin Koppelman, na época o Dr. Nóbrega, foram pessoas que nos receberam muito bem e acabei vindo fazer a pós-graduação. O Dr. Charles Naspitz, o Ulisses Fagundes Neto, João Tomás Carvalhal, Jamal Weba, colegas que eu admirava muito e que realmente gostei muito de vir trabalhar junto com eles. Nesse momento, eu comecei a ter a ideia de poder iniciar um serviço um pouco mais robusto. A Escola Paulista tinha o serviço de hematologia, muito bom, pediátrico, mas a parte de oncologia pediátrica ainda estava por se desenvolver. Na época, o Dr. Sérgio Schettini, cirurgião pediatra, era quem mais se dedicava a essa área e realmente ele também nos recebeu muito bem para podermos fazer uma dupla inicial no sentido de trazer a oncologia pediátrica aqui para a Escola Paulista, no departamento de pediatria. Com a ideia de vir para cá, eu realmente fiz o mestrado, fiz o doutorado e perto dos anos 90, tendo feito o doutorado, foi possível fazer um concurso no departamento de pediatria e ser admitido como professor na faculdade. Esse momento foi significativo, porque à medida que você começou a pertencer ao corpo do hospital, começou a pertencer ao corpo dos professores, nós tínhamos na ideia de trazer modelos americanos de captação de recursos de organizações não governamentais que, por exemplo, o Hospital St. Jude's, em Memphis, tem um modelo muito interessante. Essa estrutura de captação auxilia um centro de desenvolvimento técnico-científico e de assistência aos pacientes que se desenvolveu de uma maneira incrível, sendo até hoje um grande nome, uma grande referência internacional para o tratamento do câncer. Assim, em 91, nós conseguimos trazer alguns pais de pacientes, amigos, pessoas como a dona Léa que vieram do Hospital do Câncer, Dr. Jacinto Guidolin, pai de paciente, a doutora Nájila, o Dr. Flávio, alguns voluntários como a Meire, e que as enfermeiras do hospital, a Carla e a Cristiana, e foi formando um grupo que, depois de 1 ou 2 anos, conseguimos nos organizar para montar o GRAAC, que era uma organização não governamental, que tinha realmente condições de poder tornar-se de interesse público e conseguiu o título de entidade beneficente, o que fazia a oportunidade para a gente poder pedir recursos para construir ou para desenvolver o nosso serviço. É muito interessante nessa época, porque era muito difícil que as pessoas se interessassem ou poderiam doar para um hospital público. Naquela época ainda era a Escola Paulista. Nós montamos inicialmente um núcleo dentro do departamento de pediatria, no centro de estudos, que recebia algumas doações e nos repassava. Mas com o passar do tempo, foi importante o GRAAC se estabelecer, ter seus próprios certificados, ter seus próprios estatutos, para que a gente pudesse crescer como uma entidade que passou a ser parceira da universidade. Então, criou-se essa parceria. Universidade Federal, antigamente Escola Paulista de Medicina, posteriormente Universidade Federal, e o GRAAC como uma entidade não governamental e que tinha voluntários e empresários na sua direção. Esse talvez tenha sido o núcleo mais interessante nos últimos anos, assim, de exemplo de uma parceria público e privada, e que nós fomos acreditando nesse modelo e o modelo foi se desenvolvendo. Nós, por exemplo, conseguimos, em 93, participar do primeiro MAC Dia Feliz, que é hoje uma estrutura muito grande. E o GRAAC, na época, pequenininho, um MAC Dia Feliz pequenininho, mas conseguiu movimentar um número muito grande de voluntários, trazendo amigos, trazendo pessoas voluntárias e que foram se interessando pela causa e enxergando um propósito naquele projeto. Isso foi muito interessante, porque a gente ia visitar as pessoas, os bancos, os empresários, amigos que abriam as portas, e a gente dizia, nós pertencemos a uma universidade, na Escola Paulista, nós temos médicos, nós sabemos tratar
câncer. A gente veio de ano nos Estados Unidos, tínhamos muita experiência e nós queremos usar isso nas crianças menos favorecidas, porque não era difícil tratar crianças no Einstein, tratar crianças nos hospitais desenvolvidos como o Sírio-Libanês. O importante era começar a usar isso no AC Camargo, aqui na Escola Paulista. E isso foi muito interessante, porque as pessoas acreditaram na gente. E, a partir daí, quando eu falo, estou sempre falando em nome de muitas pessoas que estavam juntos. Por exemplo, o Sérgio Amoroso, que é um dirigente de uma empresa muito forte, o André Gulper, que era sempre uma pessoa muito importante com a gente desde o começo, acabaram por tomar a bandeira do GRAAC, por levantar a bandeira e junto, médicos, enfermeiras, voluntários e profissionais das indústrias, empresários, conseguimos montar uma estrutura forte que nos ajudava a universidade a trabalhar com as crianças. Daí para frente, como eu disse, o MEC Dia Feliz deu uma visibilidade maior para o GRAAC, porque a gente vendia muitos tickets e a gente conseguiu uma arrecadação melhor. Na época, o Sérgio Amoroso conseguiu nos dar uma doação muito boa para construir 3 andares, e aí o GRAAC começou a crescer. Do lado do Finesse, aqui na Botucatu, a gente acabou comprando 4 casinhas gêmeas, e que tinham sido alugadas inicialmente para nós, que foi o primeiro núcleo de tratamento com quimioterapia, que a gente começou entre 90 e 92, e a gente fazia quimioterapia ambulatorial com 3, 4 cadeiras. E a nossa enfermaria no 9º andar, que tínhamos 3 leitos, que tínhamos muitas deficiências na época. Às vezes faltava pijama, às vezes faltava remédio, às vezes a gente tinha dificuldade em colocar os pacientes, quando às vezes existiam greves naquela época no hospital. Porém, tudo isso foi ficando para trás à medida que o prédio foi crescendo e em 98 nós conseguimos ter o primeiro hospital mesmo do GRAAC, onde a gente já tinha um ambulatório para quimioterapia, onde a gente tinha internação, tinha centro cirúrgico, nós montamos uma unidade de transplante de medula e tudo foi mudando com o tempo, com a medida em que a gente foi precisando e conseguindo mais dinheiro. Por exemplo, a lanchonete que estava prevista no último andar, virou um laboratório de biologia molecular. O que era para ser uma enfermaria, acabou virando um centro cirúrgico, porque a gente percebeu com o caminhar que nós não poderíamos depender só do centro cirúrgico do Hospital São Paulo. Então, foi uma evolução muito rápida e que a gente parecia um sonho que estava vivendo, que todo dia estava acontecendo coisas novas, porque as pessoas começaram a acreditar no projeto. E a gente tem muito que admitir também que teve muita ajuda de um deusão aí que ajuda a gente, de crianças que a gente acha que a gente tratou muito bem, mas que acabou morrendo e que a gente não conseguiu deixar viva, mas que foram lá para cima e provavelmente ajudam muito essa causa, porque às vezes as coisas aqui pegam firme, pegam apertado, e a gente olha lá para cima e fala, vamos ajudar, porque a coisa está preta, você sabe como é aqui. E eu tenho certeza que a gente recebeu muito desse tipo de ajuda, absolutamente voltado para uma espiritualidade assim, de que o mundo existe e que a gente tem chance de fazer coisas para os outros também e está dando muito certo. Acho que a gente está bem no pé no chão, a gente está mostrando que brasileiro junto consegue fazer muita coisa, um só não consegue nada, mas dividindo as glórias, dividindo os ônus e os bônus, a gente está conseguindo ter um hospital que foi crescendo. Eu, pessoalmente, tenho tido um trabalho que é de liderar essa junção entre o profissional da universidade, entre o voluntário, entre o empresário, entre os médicos, as enfermeiras, e com isso ir atrás também como porta-voz dos doadores. Muitas vezes a gente tem que abrir espaço na nossa agenda para ir falar com um diretor de banco, para ir falar com um diretor de empresa, porque nem sempre eles têm outros horários. Então, é você que tem que ir junto, e é importante o médico ir, porque ele, participando da arrecadação, ele participa também dos processos de decisão. Algumas instituições acabaram deixando a captação por ordem de voluntariado, que vai atrás do dinheiro, ou mesmo, às vezes, terceirizando essa captação, o que eu acho que, para o médico e para a instituição, não é claro,
Porque no começo, por exemplo, nossa instituição, os voluntários, as pessoas que vinham com os empresários, achavam importante que a gente desse remédio, que a gente desse comida, que a gente desse cobertor, cama. E, na verdade, a nossa ideia, desde o começo, como professor universitário e como pesquisador, era criar um centro de tratamento avançado de câncer no Brasil. Porque se a gente não evoluísse com a condição técnica, nós teríamos ficado muito para trás. E, para isso, foi muito bom que a gente conseguiu atrair diferentes profissionais que trabalham juntos aqui no GRAAC. Pessoas da universidade, por exemplo, Dr. Sérgio Cavalheiro como neurocirurgião, associado à doutora Nájila, doutora Andréia, temos um núcleo muito forte de neuro-oncologia, que hoje tem muitas pessoas trabalhando com eles. Nós temos um grupo muito forte de transplante de medula óssea, que também foi desenvolvido, toda a parte de formação da enfermaria, do centro de criopreservação, e a ideia é que a gente tem chance de hoje ter vários setores aqui dentro, como, por exemplo, a tumores ósseos, que também veio um grupo forte dentro da Escola Paulista, o Dr. Reinaldo trouxe os ortopedistas, foi se desenvolvendo aqui dentro com colegas que cresceram e hoje são profissionais que, aliados, por exemplo, a doutora Carla Macedo, a minha área sempre foi de tumores ósseos, são áreas que a gente ficou muito feliz de poder montar, e o hospital tem vários centros de ponta. Trouxemos para cá o Dr. Henrique Lederman, que tem hoje aqui dentro todas as condições para trabalhar com a ressonância, com tomografia, com os métodos diagnósticos. Tem a Silvia Toledo, que faz a parte de biologia molecular e genética. Em resumo, o hospital monta vários grupos por áreas de interesse, e esses grupos crescem muito e são hoje representantes da instituição em congressos, como líderes do assunto no Brasil e no exterior. A ideia, então, de formar um grande instituto de oncologia, ela foi se formando, e nós tivemos, com isso também, a boa chance de conseguir, através de um órgão que nós criamos de captação, que o GRAAC criou de captação, que é uma superintendência de desenvolvimento institucional. Nós temos aqui na Rua Sena Madureira, perto de 90 pessoas trabalhando sob a liderança da Tami Aldersdorf, e com isso capta recursos em vários lugares, emendas parlamentares, festas, eventos, Maquidia Feliz, e tem uma força boa junto ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e ao PRONON. E, mais do que tudo, nós temos hoje perto de 300 mil pessoas que doam para o GRAAC pelo menos 2 a 3 vezes por ano, um ticket médio de R$17. Isso significa que a gente tem que ter na cabeça que tem um número enorme de pessoas que confiam na gente. E nós temos uma responsabilidade enorme de fazer jus a essa responsabilidade que as pessoas, essa confiança que essas pessoas depositam na nossa instituição. Com isso, a gente pode trabalhar com 90% de SUS, 10% de convênio. Nosso plano é aumentar um pouquinho o convênio para poder aumentar um pouco mais a receita e não depender muito da filantropia. E quando a gente junta, o déficit é mais ou menos 40, 60 de déficit. Nós precisamos 60% de filantropia e só temos 40% da nossa receita. Para ter uma ideia, para esse ano, a gente teve, de 2018, nós fechamos com perto de 118 milhões o orçamento. E a gente precisou ir buscar perto de 60 milhões pela filantropia. E o que isso fez? Que a gente continuasse atendendo a criança mais carente, atendendo o SUS, com um nível muito bom de soluções que muitas vezes é difícil ter em outros hospitais, com patologias como neuro-oncologia, fazendo neurocirurgia, fazendo radioterapia, que a gente tem um aparelho muito lindo aqui dentro, fazendo transplante e fazendo a parte de tumores ósseos. E, recentemente, a parte de retinoblastoma, que são os tumores oculares, colocando catéteres dentro do olho e injetando quimioterapia. Quer dizer, medicina de ponta é feita aqui dentro. Com isso, é possível atender o SUS, porque a gente foi buscar recursos da comunidade,
porque atendendo o SUS, nós conseguimos ter o SEBAS, que é um certificado de entidade beneficente de assistência social. Tendo esse certificado, nos permite captar recursos para completar o dinheiro que a gente precisa para o hospital. E também a gente tem uma turma grande de briguentos que vão atrás dos empresários, que vão atrás de organizar eventos. A gente se tornou um exemplo de instituição que busca doações em vários lugares para fazer esse complemento daquilo que a gente precisa para elevar a chance de cura. Infelizmente, o dinheiro que a gente recebe do SUS sozinho não dá para dar um atendimento de primeira para todos os tipos de tumores. Por isso que precisa ter um dinheiro complementar. Gostaria de, nesse momento, lembrar um pouquinho daquilo que eu consegui fazer do ponto de vista na área da oncologia. Eu sempre, além de tudo como fazendo oncologia pediátrica geral, eu me dediquei a duas grandes áreas de interesses. Uma foi sobre infecção na criança imunodeprimida, que eu fiquei muito tempo no Instituto Nacional de Câncer nos Estados Unidos e desenvolvi aqui no Brasil a questão do tratamento antibiótico empírico para crianças que tenham febre e tenham a neutropenia causada pela quimioterapia. No início dos anos 80, a gente trouxe para cá vários conceitos que antigamente a gente perdia muitas crianças por infecção. E com as novas técnicas, a gente desenvolveu e publicou bastante coisa, fazendo inclusive a proposta do tratamento antibiótico ambulatorial, dividindo por crianças de alto risco e baixo risco, e esses trabalhos, muitos anos a gente tem ainda publicado, e agora eu publico junto com a doutora Fabiane Calesse, que foi tomando conta como infectologista pediatra. E a outra área que eu acho que foi bastante importante é a área de tumores ósseos. Eu tive a chance de estudar no Memorial e depois no MD Anderson. No Memorial a parte de quimioterapia específica para osteosarcoma, e um grande guru, que também eu tive no MD Anderson. Então, nessas experiências no Memorial Sloan Kettering e no MD Anderson, eu pude conviver bastante com o Dr. Gerald Rosen e o Dr. Norman Jeff, que foram, na verdade, grandes gurus na minha vida, porque a partir do momento em que essa terapia nos Estados Unidos estava começando a ser instalada para tratar crianças com osteosarcoma, e, ao mesmo tempo, usando a quimioterapia, os ortopedistas podiam fazer cirurgias conservadoras de membro, porque a gente começava a fazer químio pré-operatório, o tumor diminuía e era possível fazer a ressecção cirúrgica, tá certo? E essa foi uma das principais contribuições que eu trouxe para o Brasil e para as crianças com tumores ósseos. Eu criei, junto com outros colegas, cirurgiões, o Hélio Consentino, Reinaldo Garcia, o pessoal Olavo Pires de Camargo, o Walter Pena, a estrutura de você ter um grupo cooperativo que recebia os pacientes, os ortopedistas, a gente fazia a quimioterapia com altas doses de metotrexate e a gente devolvia para os cirurgiões fazerem a ressecção do tumor, colocarem próteses de polietileno ou titânio, e a paciente ficavam com a perna. E de uma sobrevida histórica que era de 20%, chegamos a 65%, 70%, com perto de 70% de cirurgias conservadoras. E hoje a gente tem muitas pacientes preservados e muitos cirurgiões novos que fazem essas cirurgias pelo Brasil afora, e também muitos oncologistas, pediatras que estão trabalhando, e eu estou, aos poucos, passando esse conhecimento todo para esse pessoal, para que a gente tenha sempre uma continuidade nesse tipo de assistência aqui dentro do hospital. Hoje a doutora Carla Macedo cuida da parte de tumores ósseos de uma forma muito competente, e a gente está presente junto em algumas discussões, mas esse é o meu plano futuro mesmo, é o futuro de transferir para novos colegas a capacidade de curar os pacientes, de tratar os pacientes de uma forma adequada. Então, o meu papel na instituição, nunca deixei de ser um médico também assistencial, de pôr a mão no doente, de discutir, de passar visita, de ensinar residente, de realmente discutir casos, de continuar estudando, levar trabalho para congresso, dar aula, dar conferência e fazer a formação acadêmica. Com mestrado, doutorado, depois fiz o livre docência e fui
também o professor titular. Então, a ideia que a gente tem da carreira acadêmica sempre foi importante para poder, junto à universidade e junto ao departamento, ajudar a reivindicar as condições que hoje a gente tem. Temos chegado, então, no hospital com uma estrutura que a gente tem o Hospital do GRAAC como uma organização que ela tem um acordo muito forte com a universidade. Nós temos um conceito de ter um trabalho onde existe a movimentação de um lado para outro técnico-científica. A gente não tem dinheiro envolvido nesse acordo entre GRAAC e universidade. Cada 5 anos a gente renova esse convênio que nós temos com a universidade, no sentido de poder fazer com que os professores da universidade possam trabalhar aqui, os docentes, como se estivessem trabalhando na universidade. E assim, o GRAAC, ele tem uma independência administrativa e financeira e ele tem uma operacionalização técnico-científica da universidade. E com isso a gente está podendo desenvolver um trabalho altamente capacitado, por exemplo, da organização da nossa residência médica e da nossa residência multiprofissional. Nós temos pessoas que trabalham aqui e durante 3 anos como residentes, e nós já formamos mais de 170 médicos residentes que estão espalhados pelo Brasil todo, como oncologistas pediatras. E temos um número grande de pessoas também formadas na área multiprofissional, como as psicólogas, as nutricionistas, as fisioterapeutas, a parte da enfermagem, então a fono, e nós temos uma estrutura que consegue, então, aproveitar algumas dessas pessoas, mas muitas delas a gente é um centro formador para outras instituições. É importante ressaltar que hoje, então, nós temos um hospital que o ano passado recebeu 4.250 diferentes pacientes e chegaram 528 casos novos. Esse número de pacientes, em termos de hospital de oncologia pediátrica, é um dos maiores da América Latina e talvez um dos maiores do mundo. Nos Estados Unidos mesmo, existe um número muito grande de hospitais que tratam câncer. E mesmo os grandes centros, não vem um número tão grande de pacientes como a gente vê. E a gente acabou sendo mesmo uma referência nacional e também a gente recebe aqui da América Latina outros tipos de paciente. A parceria, então, entre a universidade, o voluntariado, os empresários e todo o processo que nós temos hoje de mídia, de disseminação do conhecimento que nós fazemos, fazem com que a gente queira crescer no futuro. A gente tem uma ocupação grande. Nós vamos agora, proximamente, aumentar o número de leitos para mais 13 leitos, mas a gente tem um terreno aqui próximo à continuação do nosso terreno que dá frente para Borges de Lagoa, que nós temos dentro do foco dos empresários, que tem um orçamento na cabeça para o futuro, a ideia de ter uma nova ampliação. Provavelmente, em 3 a 5 anos, teremos a chance de ter um outro prédio sendo construído. O direcionamento futuro da instituição parece bem apontado, assim, em termos de desenvolver a área de biologia molecular e genética, para que a gente tenha espaço para novas drogas que estão chegando, chamada medicina precisa. Para isso, nós temos um centro de pesquisa e nós temos uma área muito grande de biologia molecular e genética. Pessoalmente, eu me sinto muito realizado. Acho que a ideia é que o sonho talvez não tenha sido tão grande quanto eu pensava lá no começo. Acho que o sonho extrapolou realmente a ideia do que a gente tinha e talvez isso tenha sido uma coisa que foi bom. Nós nunca quisemos dar um passo muito maior que a perna. Acho que a gente foi crescendo por momentos e na nossa vida aqui da instituição entraram pessoas fundamentais que foram engrossando esse tipo de processo para que a gente pudesse lá atrás começar tendo a visão do que a gente queria. A gente trouxe muita gente, talvez a pessoa que tivesse a ideia mais clara do que a gente queria naquele momento era eu, mas nesse processo, uma vez eu consegui levar o Sérgio Amoroso, que é o nosso presidente, para Memphis, no Hospital St. Jude's,
e fomos juntos conhecer o que a gente imaginava que seria mesmo o objetivo a ser alcançado. E foi uma história muito interessante. O Sérgio é uma pessoa que se apaixonou pelo projeto e a gente combinou uma coisa, que a gente fez um pacto de que nós dois nunca íamos brigar, porque brigar significaria ser igual a um monte de outros projetos que falharam porque as pessoas brigaram, porque as pessoas discutiram por vaidade, ou por um querer mandar mais do que o outro, ou por desentendimentos. Então, o nosso plano seria realmente conseguir pensar no foco nosso, que era a criança com câncer. Outra pessoa que foi muito importante foi o Jacinto Guidolin, que também sempre participou, ajudando, captando, organizando e sendo uma pessoa 100% em volta da casa, em termos da nossa causa. E eu penso que isso aí é fundamental, a gente conseguir dividir as glórias, a gente dividir a ideia de que nós sozinhos não fazemos nada, que a gente tem que ter uma cintura boa para enfrentar e para poder juntar as pessoas. E o único jeito de juntar as pessoas é quando a gente pensa na criança, no fato de que a gente pode fazer a melhoria para as crianças. Hoje a gente tem essa sensação, que a criança que chega aqui no nosso hospital, com a mãe ou com o pai, com a mãozinha, uma criança com leucemia, ela vai receber aqui aquilo que tem de melhor para que ela possa se curar, que ela vai ter chance de ter uma avaliação da doença dela por genética, por biologia molecular, a citometria de fluxo vai dizer que tipo de leucemia ela tem, para que tipo de protocolo ela deve seguir. Depois ela vai receber o remédio que é necessário, ela vai ter o suporte se ela tiver uma infecção, se ela precisar de uma UTI, se ela precisar de radioterapia, vai ter uma enfermagem, psicólogas, nutricionistas, a nossa médica, o hospital abraçando essa família, com a ideia de que você pode ter a chance de cura com qualidade de vida. E o principal desafio é fazer com que, se a criança tiver que morrer aqui ainda, e ainda a gente perde 25%, 30% das crianças aqui em Nova York, na França, é porque ela tem uma doença muito séria e que ela não consegue se curar, não porque ela é brasileira. Então, a ideia é que a nossa sociedade hoje tem empurrado o GRAAC junto, tem dado o braço para o GRAAC, tem ajudado demais e a gente tem conseguido olhar para frente com uma perspectiva muito boa de que o Brasil pode mesmo ser muito solidário, que as pessoas podem ajudar. Eu tenho que encorajar as pessoas a se organizarem, a terem desafios importantes, porque as pessoas ajudam. Eu acho que o GRAAC é um exemplo de um grupo muito grande de pessoas, na qual às vezes eu sou o porta-voz apenas, que se unindo pode conseguir fazer esse tipo de trabalho junto. É claro que é difícil, não é? Eu queria agora falar um pouquinho de tudo que a minha família aguentou, né? Tudo que a minha mulher me apoiou, desde o começo, quando foi para os Estados Unidos junto, desde quando ela cuidava das crianças e eu chegava à tarde, trabalhava em consultório, vinha para cá, fazia mestrado, fazia doutorado, publicava, dava aula. Então, é muito importante, né, que a gente entenda que os filhos da gente hoje conseguem entender melhor. Meus irmãos, muitas vezes, gozavam um pouco de mim, assim, porque estavam em outras empresas e eu trabalhando numa ONG, que não tinha tanta remuneração, ou praticamente muitos anos a gente não recebeu remuneração, ou universidade pública também, e a ideia é que as pessoas, na verdade, hoje olham de outra maneira, né? Ano passado, em agosto, eu fui receber um prêmio importante, como de um prêmio de oncologista de destaque, oferecido pelo ICESP, pela FAPESP, pelo governo, pela USP, e eu fiquei muito feliz, porque ali era um reconhecimento, não é de ter conseguido dinheiro, não é de ser bonzinho com a família, de ser um médico atencioso, não, foi um reconhecimento científico, de alguém que teve mesmo uma ideia, aquele prêmio era oferecer um reconhecimento científico do que foi feito na medicina aqui em São Paulo e no Brasil. E aí estavam minha mulher, meus filhos, meus netos, meus amigos, os colegas da escola, diretoria da Escola Paulista, dando apoio.
estando presente, chefe do departamento. Então você vê aí que, aquele momento, a Escola Paulista, por exemplo, reconheceu a importância de um médico, de um professor da escola receber esse prêmio. A minha mulher e meus filhos e meus netos ficaram felizes, os meus netos estando junto e olhando o vô lá, recebendo uma medalha e falando lá na frente. Então, são coisas de gente comum, né? E que também tem mulher, tem filho, e que talvez toma bronca em casa porque não aparece tanto de estar se dedicando. Mas vale muito a pena, sabe? Eu acho que eu sempre quero agradecer muito a família, o suporte, a Escola Paulista por ter dado toda essa capacidade de amigos e de professores, e eu sempre tinha um sonho de ser professor da universidade, e eu acho que foi muito importante a gente conseguir isso. Seguramente é uma universidade aberta, uma universidade que recebe profissionais que são de fora, que não se formaram aqui. Tive muitos amigos que ajudaram muito. E eu fico muito feliz de estar dando resultado, de estar mostrando que valeu a pena confiar na gente e que o nosso grupo aqui também, dentro do GRAAC, com tantas pessoas, inúmeras pessoas que nos ajudaram muito, companheiros, doutor Flávio, doutora Nájila, doutora Eliana, doutora Carla, doutora Mônica, doutora Andréa, muitas pessoas de muitos anos que estão sempre fazendo o possível, pensando sempre como melhorar. E eu acho que esse é o caminho de união, o caminho de trazer as pessoas juntos, fazer a família entender que você está um pouco distante, mas hoje, por exemplo, a minha mãe, ainda viva, se orgulha da gente, liga e fala quando ouve falar da gente. Então, meu pai já faleceu há alguns anos, mas tenho certeza onde ele está, provavelmente ele vai estar feliz de estar vendo o que aconteceu. E eu acho que isso tudo é uma coisa que, na minha opinião, vale muito a pena. Fico feliz de poder dar esse depoimento. Tenho certeza que gostaria que isso servisse de um alento para outros colegas, para outras pessoas, porque isso é absolutamente factível, não precisa ser nenhum ser humano diferente de nada para poder fazer. Às vezes é só de ser corajoso, né? Muitas vezes existem obstáculos ou dificuldades ou rusgas que você precisa focar na causa para ultrapassar, porque senão às vezes você tem uma pequena vitória, só que aquela pequena vitória pode estragar todo o seu propósito e todo o seu plano de chegar naquilo que a gente quer, que é oferecer melhores condições de tratamento para essas crianças. E hoje a gente não é só mais para crianças menos favorecidas, a gente tem um hospital referência, então temos vários tipos de pessoas que trazem as crianças para cá. Portanto, o GRAAC hoje oferece para a criança brasileira todas as chances de poder se curar de uma doença que há pouco tempo era conhecida como igual à morte. E eu, por isso, estou muito feliz. Muito obrigado.